Olá pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal. E como vocês viram, eu estive a testar aqui a moto para esta review, a nova Kawasaki Eliminator 500. Para já é uma cruiser de média cilindrada aqui da marca, que tem umas linhas que são muito elegantes. Isso aí eu não posso negar. Gosto da forma do desenho deste tanque alongado. O banco é confortável, o próprio design aqui do guiador não é dos mais modernos, mas é aceitável para este estilo de moto. E esta moto que eu estou aqui a conduzir já vem com os novos motores, vem equipar a 500, a Ninja e a Z500 também, portanto é exatamente o mesmo motor que está aqui nesta, que eu vos posso já dizer que é um motor bicilíndrico paralelo, 451 cm3, que debita 45 cavalos às 9000 rotações, tem um binário à volta de 43 N às 6000. Obviamente estamos a falar de um motor que já é Euro 5, equipado com uma caixa de 6 velocidades, transmissão por corrente, e uma moto muito equilibrada. Ela responde bem aos vossos comandos, tem uma aceleração o suficiente. Atenção, nós não estamos aqui a falar de uma moto de pista, estamos a falar de uma cruiser que é mais feita para passeio, mas se for preciso esticar mais um bocadinho, vocês também o conseguem fazer. Não conseguem é ter muita proteção aerodinâmica, tendo em conta o estilo da moto, mas de certeza que a marca há de vender acessórios depois para esta moto, nomeadamente aqui um para-brisas que faça alguma diferença. O que é que nós temos nesta moto? Temos duas versões. Temos esta, que é a normal, que eu tenho aqui, e depois temos uma versão SE, que já traz algumas melhorias em relação a esta. Nomeadamente já traz ali uma grelha protetora no farol da frente, já vem com uma tomada USB tipo C, que esta aqui, se vocês querem carregar, não tem essa tomada. Em termos de grafismo já são diferentes as cores e os grafismos, e depois a melhoria também se vai acentuar a nível do banco. Pelo que eu li, é um banco mais confortável do que o que equipa esta versão. Acho que ainda há mais um outro detalhe que eu agora não estou a lembrar, mas basicamente assim por alto, estes são os principais da versão normal para a versão SE, além do outro que é importante, que é o preço. Estamos a falar à volta de mais de 500 € na versão SE do que esta versão que eu tenho aqui comigo. Depois vocês decidem se vale a pena ou não vale a pena fazer esse investimento, porque esta aqui só vai vir numa cor, e essa cor é esta que está aqui, é a preta, e nem toda a gente gosta da cor preta. O que nem toda a gente vai gostar também, e especialmente se forem gajos grandes como eu, é a posição de condução que esta moto oferece. Isto para gente até 1,70 m, ainda vá que não vá. Agora, para gajos a partir de 1,80 m, 85 m, não é moto indicada para nós. Apesar de eles terem aquilo que eles chamam o Ergo Fit, se eu não me engano, acho que é assim que se chama, em que vocês conseguem adaptar aqui alguns componentes, como pôr o peso-pés mais para a frente e shiftar essas coisas todas mais para a frente, o banco um bocadinho mais, não sei o que mais. Não estou a ver que fique 100% uma moto que me desse para conduzir montes de quilómetros seguidos. Atenção, a moto dá para fazer isso, não para uma pessoa grande como eu, ok? Eu tenho quase certeza que uma moto destas, eu a cada 100 km, até porque eu já tenho 50 anos, já me obrigaria a fazer algumas paragens numa viagem grande. E de todo não é a posição ideal, e de todo não é moto para gente da minha altura. Mas vocês tiverem outras estaturas, com certeza vocês irão gostar do que a Kawasaki tem para vos oferecer. Por exemplo, ali, aquele display não é nada de outro mundo, é um display, um ecrã LCD, que tem o básico, as rotações, um relógio, a velocidade, a marcha engatada. Depois tem o odómetro, e com este botão vocês têm o triplo A, o triplo B, aqui quantos quilómetros é que ela faz por litro e a média de quilómetros por litro. Depois temos a autonomia,
E voltamos então para o odómetro e por baixo tem indicação do nível de combustível. E basicamente é isto que vocês têm. Aqui ao lado tem um canhão onde vocês inserem a chave, portanto nada disto é keyless. Uma coisa que eu não gosto nesta moto, digo já, é os espelhos. Okay, eles são redondos, primeiro é o formato que eu não gosto, mas depois eu acho que esta haste que está aqui está muito curta. Eu já tentei dar aqui vários ajustes, mas eu tenho para aí 70% dos espelhos com o meu braço e 30% com estrada. E já cheguei para lá, já cheguei para aqui, não consegui melhorar muito mais do que isto, mas em termos de visibilidade eles são bons. Eu prefiro os mais alongados e se calhar trocaria nesta moto. Em termos de manetes, aqui não há ajustes. Depois temos aqui luz de passagem, médios e máximos, 4 piscas, buzina esquerda, direita e um pisca. Deste lado, corta-corrente e o starter da moto. Em termos de travagem, ela trava o suficiente. Mais uma vez, volto a dizer, dá para andarem bem. Casa dos 100, 110, atenção, 100, 110, eu moro aqui em Sintra, zona ventosa, sou um gajo grande, estou a fazer muita resistência ao vento e mais do que isso, vou aqui a fazer muita força agarrado ao guiador. Vai tudo depender aqui das vossas condições. Eu estou a falar das minhas em específico, ok? E das minhas em específico é onde eu me sinto mais à vontade com esta moto. E até porque ela neste momento ainda só tem 22 km. Ela veio para a minha mão com 6 km e eu também não quero estar a esticar muito mais com ela. Vocês reparem que eu já vou aqui a 95, 96 e vocês não conseguem ver a força que eu estou a fazer aqui agarrado ao guiador para combater o vento. Tem tudo a ver com a zona e com as condições onde eu moro. Mas o motor dá mais do que isso, obviamente dá mais do que isso. E como eu disse, uma proteção aqui se calhar já era outra história. Mas enquanto essa história não existe, eu tenho que me limitar àquilo que está aqui entre as minhas pernas. Coisas boas desta moto, além do design do ponto que eu já falei, por exemplo, a altura do assento, a moto é bastante baixa, qualquer pessoa de perna curta vai conseguir chegar à moto. Depois eu daqui a bocadinho nas especificações técnicas já vos falo desses detalhes todos. Temos aqui, como disse, o depósito, que tem uma boa capacidade. A moto deve gastar para aí 4 litros, ok? Obviamente eu não vou fazer testes de consumo, não vou ter tempo suficiente para isso, mas sendo uma 500 e o tipo de motor que é, vamos fazer 4 litros, isto a andarem sem estar a puxar por ela, ok? Para quem gosta deste género de motas, acho que está engraçado. Como vocês já viram, há bocado no início eu estava a abastecer a moto, eu gosto imenso aqui do design do tampo do depósito do combustível. A posição das pernas, mais uma vez, eu vou aqui na posição 100% ideal para mim, mas não me interfere com nada do depósito. O depósito é redondo, não tem arestas que possam machucar. Em termos de suspensão, é boa o quanto basta. Passar aqui nesta lomba, pumba! Pronto, aquilo foi uma lombra grande, dá para absorver o impacto. Obviamente eu senti a lomba e já que estou aqui, achei que ele carro ganhar ali um bocado de distância, vou fazer um teste de travagem em 3, 2, 1. Está ABS a funcionar, tudo a funcionar, fazer mais um, a seguir à lomba, 3, 2, 1. Pronto, a travagem também é boa. Eu gostaria que ela tivesse 2 discos, só tem um, melhoraria consideravelmente a parte da travagem, mas ela comportou-se bem, o ABS fez o trabalho dela. Vocês ouviram um bocadinho do pneu a chiar, mas isto também, neste momento, uma moto com 25 km, ela ainda está com goma nos pneus também. É uma moto que ainda precisa de mais quilómetros. A suspensão, apesar de absorver aqui, estas estradas aqui, não tem nada que saber, não tem buracos, não tem nada, vai-se perfeitamente. Mas se fosse um paralelepípedo, eu de certeza que uma moto nova e com a suspensão ainda, apesar de trabalhar mais, iria sentir mais as coisas. Mas neste momento, as minhas estradas, felizmente, como eu sempre disse, são estradas boas, vai-se bem, conduz-se bem, o assento é porreiro, é largo o suficiente para mim, e não tenho as bordas do meu rabo de fora, vou aqui bem sentadinho,
a curtir a minha viagem. E basicamente em termos de estrada, acho que está aqui apresentada. É assim, é uma moto para quem gosta deste género de motos. Tem as suas coisas boas, as suas coisas más, e nós então vamos agora ver as especificações. É assim pessoal, está aqui então a Eliminator, versão base, como vocês podem ver, toda em preto. Eu há bocado falei-vos do assento, a altura são 735 mm, vocês podem ver, qualquer pessoa vai chegar com os pés ao chão. Tenho 1,85 m, tenho aqui uma excelente dobra ainda a nível do joelho. Depósito, estamos a falar à volta de 15 litros entre as minhas pernas, e o peso da moto são à volta de 176 kg, o que a torna uma moto bastante ágil no meio do trânsito e mesmo para vocês poderem guardar na vossa garagem. Já aqui na parte da frente, toda a iluminação é LED, este farol redondo, os piscas, forquilha telescópica convencional de 41 mm com curso de 120 mm, um disco 310 mm com pinças Nissin de 2 pistões, ABS, e para completar aqui na frente temos então uma jante de 18 equipada com os pneus com dimensões 130/70. Passando aqui para a parte de trás da moto, nós temos então os dois assentos. O meu é confortável, aqui o do Pendura existe, tem aqui uma pega, mas faltava aqui umas pegas laterais para ter melhor conforto. Temos aqui pois-a-pés para o Pendura e um escape que oferece um excelente som. Também um dos pontos que eu não mencionei, mas é um dos pontos positivos aqui da moto. Iluminação também tudo em LED, tanto os piscas como o farolim. Em termos de suspensões, temos um duplo amortecedor com curso de 90 mm, um disco de 240 mm com pinças de 2 pistões também Nissin, ABS, e para completar aqui o conjunto traseiro, nós temos então uma jante de 16 polegadas com os pneus dimensões 150/80. O preço desta moto vai estar em baixo na descrição ou daqui a bocadinho no final do vídeo. Em termos de motores performance, nós já vimos em estrada. Eu só há bocado falei-vos do display, mas esquecemos de mencionar que ele tem Bluetooth e tem uma aplicação que é chamada Radiology Smartphone, acho que é esse o nome, que vocês podem emparelhar e provavelmente receber as vossas mensagens no display. Eu não tenho essa aplicação, não instalei, mas presumo que seja assim que funciona. E dito isto pessoal, olha, está aqui feita uma apresentação de mais uma Kawasaki, neste caso a belíssima Eliminator 500. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo Spitfire PT fui!